Olá, essa minha máscara é só um protesto silencioso. Estamos diante de uma semana política intensa, repleta de tensões entre os poderes, um contexto religioso delicado e até envolvimento internacional em decisões que mexem diretamente com a nossa cena interna. Vamos começar pelo Congresso Nacional. O embate entre Câmara dos Deputados e Senado está mais quente do que nunca. Sóstenes Cavalcante, líder do PL, partido da antiga base bolsonarista, decidiu subir o tom contra o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O motivo? Um acordo sobre distribuição de emendas parlamentares, que foi questionado pelo próprio Dino após ele ter determinado a suspensão das chamadas emendas PIX, acusadas de serem usadas de forma obscura, sem transparência. Cavalcante, no entanto, recusou-se a prestar esclarecimentos ao ministro, alegando imunidade parlamentar, uma posição firme que ele justificou dizendo que, como parlamentar, suas palavras são protegidas pela Constituição. Mas Dino não engoliu tão fácil. Ele exigiu explicações em 48 horas, e isso gerou um atrito considerável dentro do Legislativo. Afinal, será que cabe ao Judiciário cobrar contas diretas de decisões políticas do Congresso? Seria esse um passo perigoso rumo à judicialização excessiva da política? Muitos parlamentares viram na atitude de Dino uma tentativa de interferência indevida nos trabalhos legislativos. E pior, uma violação clara da separação dos poderes. Até mesmo o presidente da Câmara, Hugo Mota, se irritou com a situação. E agora? Pois é, pode estar nascendo uma aliança improvável entre setores do Centrão e a antiga base bolsonarista, unidos por um inimigo comum, a pressão crescente do Supremo. Isso tudo enquanto tramita no Senado uma proposta alternativa à anistia ampla defendida por alguns setores, algo que pode reduzir penas de condenados pelos eventos de 8 de janeiro, mas também blindar o STF de futuras investigações. Pergunta retórica: onde fica a justiça quando o sistema parece se proteger mais do que julgar? Falando em proteção, vamos para outro tema polêmico, dessa vez envolvendo o exterior e com um toque surreal. Com a morte do Papa Francisco, o mundo católico está de luto e o conclave já busca seu substituto. Mas o que era para ser um processo interno da Igreja Católica virou assunto político global. Segundo reportagem francesa, o presidente Emmanuel Macron estaria articulando nos bastidores para influenciar a escolha do próximo Papa, supostamente com o apoio de grupos ligados ao pensamento progressista. A denúncia é séria: manipulação, favorecimento e até suborno dentro do Vaticano. Algo que, convenhamos, não combina com o espírito religioso, certo? E se isso já soa pesado, entra em cena Donald Trump. Em meio ao debate sobre o novo Papa, Trump brincou ou não dizendo que gostaria de ser o sucessor de Francisco. Brincadeira ou provocação, ele postou nas redes sociais, inclusive no perfil oficial da Casa Branca, uma imagem gerada por inteligência artificial dele vestido como Papa. A foto viralizou, mas gerou críticas tanto de seus apoiadores quanto de seus adversários. Muitos consideraram a atitude desrespeitosa com a fé católica. Outros viram apenas mais uma jogada de exposição do presidente norte-americano. Fato é, ele conseguiu o que queria: atenção. E falando em polêmicas religiosas, tivemos um momento raro de união entre figuras públicas de visões opostas. O padre Júlio Lancelotti, figura conhecida por sua atuação social voltada à população de rua, compartilhou uma foto ao lado do Frei Dilson, conhecido por suas posições conservadoras e defesa de valores tradicionais. Apesar das diferenças ideológicas, os dois mostraram que a fé pode superar divergências políticas. Que exemplo, não é mesmo? Em tempos tão polarizados, ver representantes religiosos colocando a paz acima das bandeiras partidárias é, no mínimo, inspirador. Mas voltemos ao cenário nacional, especialmente para o campo econômico. O governo enfrenta críticas cada vez maiores sobre a gestão fiscal. Recentemente, o Ministério da Economia apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias com um alerta preocupante. O país pode enfrentar colapso financeiro em 2027, com falta de recursos para saúde, educação e até manutenção da máquina pública. Enquanto isso, a oposição cobra mais transparência e responsabilidade, lembrando que heranças deixadas pelo governo anterior ainda sustentam importantes marcos regulatórios. E falando nisso, o escândalo do INSS continua dominando os noticiários. Durante uma entrevista, o senador Rogério Marinho, um dos nomes mais respeitáveis do centro-direita, rebateu duramente questionamentos sobre possíveis falhas no sistema de consignados durante o governo Bolsonaro. Ele lembrou que o atual governo não só herdou essas estruturas, como também tem sido omisso em propor soluções efetivas. Um contraponto forte feito com frieza e dados que mostra como a guerra política está longe de terminar.
Está no DNA desse partido. Então, quando nós chegamos lá na Secretaria de Previdência, a primeira ação que empreendemos foi uma MP, que foi transformada em lei depois, era justamente uma tentativa de coibir diversos tipos de fraudes que haviam sido identificados contra o sistema previdenciário. E uma dessas ações que foram implementadas naquela época foi justamente em relação a essas consignações de associações. E o que é que nós fizemos? Nós determinamos que os descontos que eram concedidos e que estavam contabilizados dentro da folha previdenciária precisariam ser renovados uma vez por ano. 19 emendas foram feitas na tramitação dessa medida provisória de membros do Partido dos Trabalhadores e da esquerda, todos pedindo para suprimir esse dispositivo, que moralizava a questão do desconto previdenciário. Em 2021, 3 anos depois, por ocasião da votação de um projeto de lei de uma medida provisória que tratava de microcrédito, um deputado, que hoje é prefeito de uma cidade de São Paulo, apresentou uma emenda enlarguecendo esse prazo de 1 ano para 3 anos. E em 2022, numa outra ação que também não tinha a ver com Previdência, eles suprimiram em definitivo essa necessidade de renovação. Então, você tinha 400, 500 milhões de reais ano. No primeiro ano do governo do PT, isso foi para 1,5. No segundo já estava em 2,8. Se não parasse no terceiro ano, isso ia para 3 bilhões, 4 bilhões. Está no DNA desse partido. O PT começa a sentir o vento mudar. A Federação União Progressista, com a presença de Valdemar da Costa Neto, sinaliza uma nova configuração política para 2026. Partidos como o PL, União Brasil e PP já estão alinhados e até lançar candidaturas próprias, como Ronaldo Caiado ou Tarcísio de Freitas, não está descartado. A esquerda, que costuma falar em união, vê seu bloco se fragmentar. Será que Lula realmente tem espaço nesse novo tabuleiro? Pois é, telespectador. Hoje foi um dia intenso, cheio de movimento, reviravoltas e muita discussão. Um dia típico da política brasileira moderna. Enquanto o país tenta encontrar equilíbrio entre os poderes, a religião se mantém como um espaço de esperança, mas também de disputa ideológica. E no cenário internacional, figuras como Trump continuam fazendo onda literalmente, com batina e tudo. O que podemos esperar amanhã? Talvez mais turbulência, talvez alguma surpresa. Mas uma coisa é certa, este noticiário estará aqui, de portas abertas, trazendo o que importa com clareza, profundidade e um olhar que não tem medo de dizer o que pensa. É isso aí.